Pessoal, de antemão, esse primeiro capítulo que a gente vai falar, na verdade, todos esses capítulos que a gente vai estar falando até o capítulo 18, vai ser tudo uma complementação, um complementando o outro, tá bom? Vocês têm que entender bem cada um desses capítulos justamente para sedimentar todo o conhecimento até chegar lá no final. Às vezes a gente chega para ler o capítulo, por exemplo, 17 e não entende muita coisa porque não está sedimentado esse conteúdo básico, né? E a fisiologia ela fica trazendo sempre, remetendo conceitos mais básicos para explicar coisas novas daquele capítulo. Então a gente tem que sedimentar bem esse conhecimento. Esse capítulo aqui, que é o capítulo 10 do Guyton, 13ª edição, ele fala sobre excitação rítmica do coração. E a excitação rítmica do coração, eu acho que a maioria lembra que a gente viu lá na anatomia. Na anatomia falava de um tal de sistema de condução elétrico do coração, né? Esse sistema de condução elétrico do coração, ele é o sistema de excitação rítmica do coração, tá? Que é um sistema especial de alta excitação rítmica e contração repetitiva do nosso coração. E o Guyton fala pra gente que ele tem uma frequência aproximada de 100 mil vezes ao dia. Tá, 100 mil vezes ao dia. Para que eu vou querer gravar 100 mil vezes ao dia? Simples, amigos. Simples, simples, tranquilo. A gente escuta falar desde quando a gente entra na medicina, quando aprende a ferir pressão, a colher sinais vitais, vai numa aula de liga para aprender a colher sinais vitais. Tem uma tal de frequência cardíaca, não é? A frequência cardíaca, que sempre a gente aprende, mas não sabe o porquê, a gente aprende que é de 60 BPM, né, que é batimentos por minuto, a 100 batimentos por minuto, o normal, 60 a 100 batimentos por minuto. Por quê? São batimentos por minuto. Se a gente calcular essa quantidade de batimentos por minuto, 60 batimentos por minuto ou 100 batimentos por minuto, vai dar aproximadamente 100 mil vezes ao dia. E o Gaito, ele traz esse conceito meio que para estimular a gente a pensar um pouquinho. Então, nada mais, nada menos, ele está querendo dizer para a gente, nesse conceito inicial, é que esse sistema especial de alta excitação rítmica do nosso coração, ele tem contração de aproximadamente 60 a 100 vezes por minuto, de forma normal. Se a gente tem mais que 100, já não é normal. Se a gente tem menos que 60, já não é normal também. Então, 60 a 100 batimentos por minuto de forma normal. E quem é que controla todos esses batimentos cardíacos que a gente tem, essa excitação rítmica que a gente tem por minuto? É o sistema de condução do coração, que é o nosso sistema de excitação rítmica do coração, tá? Então, o livro fala para a gente que esse feito impressionante ele é realizado por um sistema que gera impulsos elétricos rítmicos para iniciar contrações rítmicas e conduz esses impulsos rapidamente por todo o coração, tá? O que é bom a gente sedimentar a respeito desse conceito? Pessoal, se a gente está falando de um sistema de excitação rítmica do nosso coração, que é o nosso sistema de condução do coração, a gente está falando de impulso elétrico. Então, nosso coração funciona como uma bomba. Lembra? Desculpa, a gente aprende que o nosso coração funciona como uma bomba, certo? Ó, uma bomba muscular. Só que quem dita as regras para essa bomba funcionar naquela sístole, naquela diástole, naquela contração, naquele relaxamento, é o nosso sistema de condução do coração, que ele gera impulsos elétricos rítmicos. Então, nosso coração, a nossa bomba cardíaca, ela é ativada através de impulso elétrico. Através de impulso elétrico, é eletricidade, certo? E a gente vai ser bom a gente pegar esse conceito dos impulsos elétricos, que o nosso coração é ativado através de impulso elétrico, e quem dita as regras vai ser o nosso sistema de condução elétrica do coração, porque a gente vai precisar falar daqui a pouquinho sobre eletrocardiograma. E no eletrocardiograma, a gente vai ver que tudo é de acordo com eletricidade.
Os eletrodos que são colocados nos nossos braços, na nossa região precordial, nas nossas pernas, eles são eletrodos para interagir essa eletricidade que é armazenada no nosso coração através da excitação rítmica. Então, essa eletricidade que se propaga pelo nosso coração, ela vai se expandir para a nossa pele. E assim a gente vai ter eletrodos que vão pegar essas ondas eletrocardiográficas e colocar no papel. E aí a gente vai aprender a ler essas ondas que o nosso coração dá no momento que ele é excitado. Tá bom? O que é importante a gente saber também? Os nossos átrios, eles contraem aproximadamente 1/6 de segundo antes da contração ventricular. E isso é muito inteligente. Imagina se acontecesse a contração atrial e ventricular ao mesmo tempo. Ia virar uma bagunça, não é? Por quê? Porque não ia dar tempo dos nossos ventrículos encher de sangue para enviar sangue para a pequena e a grande circulação. Isso é óbvio. Por isso que a gente sempre aprende que o nosso coração ele funciona com 2 mecanismos, como uma bomba mesmo. Ó, uma bomba sanguínea, que é a contração, que é chamada de sístole, e o relaxamento, que é chamado de diástole. Então, quando o meu átrio, os meus 2 átrios, né? O meu átrio direito e o meu átrio esquerdo, ele está contraído, os meus ventrículos direito e esquerdo, eles estão relaxados. E quando meus ventrículos estão contraídos, os meus átrios estão relaxados, justamente para dar tempo do enchimento de cada câmara cardíaca e assim ser bombeado o sangue através da contração rítmica, certo? E aqui a gente vê na nossa imagem. Na nossa imagem aqui, a gente vê que a gente tem um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito, um ventrículo esquerdo, tá? E nesse átrio direito e esse átrio esquerdo, eles se contraem e se relaxam de forma simultânea, ao mesmo tempo. E os ventrículos direito e esquerdo, eles se contraem também de forma simultânea e relaxam também de forma simultânea. E é por isso que o livro fala para a gente que os átrios se contraem aproximadamente 1/6 de segundo antes da contração ventricular. Justamente porque quando o meu átrio está contraído, o meu ventrículo está relaxado. E aí o átrio contraiu, consequentemente, sangue que estava aqui no átrio cai no ventrículo. E o ventrículo está relaxado, recebendo todo esse sangue. Quando esse ventrículo é estimulado, ele vai se contrair e aí o meu átrio vai relaxar. E aí, quando ele se contrair, as minhas válvulas atrioventriculares vão se fechar para não permitir que o sangue retorne para os nossos átrios, né? E esse sangue que está nos ventrículos vai ser enviado pelo tronco pulmonar e pela artéria aorta, para pequena e para grande circulação. E assim acontece todo momento no nosso corpo, gerando impulsos elétricos, né? Gerando contrações repetitivas que são de 60 a 100 batimentos por minuto, 60 a 100 vezes por minuto. Beleza? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo até aí? Todos estão vendo essa imagenzinha aqui que a gente tem no quadro, certo? Na lousa que eu estou apontando agora. Tranquilo? Nessa imagem, o que é que eu quero que vocês peguem? Se a gente está falando de um sistema de condução elétrico do nosso coração, a gente está falando de tudo aquele sistema, né, de impulsos elétricos que a gente aprendeu lá na anatomia, né? Que é um chamado aqui em cima de nodo sinusal. Esse aqui, que é chamado, estou fazendo de vermelhinho para vocês, de nodo atrioventricular. E aí a gente vai ter os nossos feixes de His com as nossas ramas direita e rama esquerda e as nossas fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Certo? Deixa eu aceitar aqui, tem alguém querendo entrar. Aí, ótimo.
Então, isso que eu desenhei para vocês de vermelho é como funciona o nosso sistema de condução elétrico do coração, que é o foco desse capítulo, que é o sistema de excitação do nosso coração, tá? Então, a gente tem que saber onde eles estão localizados, como eles funcionam, como eles se ativam, tá? E isso é o foco mais importante, porque sem saber isso, não tem como entender eletrocardiograma. É um trabalho quase que impossível você entender eletrocardiograma se você não entende isso aqui, tá? Então, o que é que a gente vai ter? Esse mais superior aqui, que a gente chama de NS, que vai ser nodo sinusal, certo? Nodo sinusal, que é NS, tá? A gente vai ter que é esse aqui, ó, que é o nosso nodo AV, nodo átrio ventricular. A gente vai ter logo abaixo do nosso nodo átrio ventricular os nossos feixes de Is. E a gente vai ter a rama direita, a rama esquerda e a rama direita do nosso feixe de Is. E no final, na região do ápice do nosso coração, essa região da ponta do nosso coração, elas vão se dividir para o lado direito, para o lado esquerdo, com várias ramificaçõezinhas, chamadas essas ramificações, todas essas ramificações, de fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Então, a gente vai chamar de FP, fibras de Purkinje, tá? Então, nosso coração é excitado eletricamente falando através desse sistema de condução. Que essa condução vai chegar primeiro por um estímulo elétrico, um estímulo nervoso, né, vindo lá do nosso sistema nervoso. Vai vir um estímulo elétrico que vai estimular o nosso nodo sinusal. Nosso nodo sinusal vai receber esse estímulo e propagar ele. E vai propagar ele. Vai propagar ele para o átrio esquerdo e para o nodo átrio ventricular. O nosso nodo átrio ventricular vai propagar esse estímulo que chegou nele para os feixes de His e suas ramas direita e esquerda, consequentemente, chegando assim nas fibras de Purkinje, na região do ápice do nosso coração, tá? Isso é um ponto que a gente tem que relembrar, que é desde lá de anatomia, só que às vezes a gente deixa passar, não lembra pelo tempo, né? Já tem, creio que, um ano que vocês viram anatomia do coração, então, às vezes a gente pode esquecer, mas é bom relembrar isso, porque sem isso não tem como a gente entender eletrocardiograma, certo? Vamos voltar para o nosso slide. E agora a gente vai falar do nosso sistema excitatório e condutor especializado do coração, começando daquele primeiro que eu descrevi para vocês lá, o mais de cima de todos, que é o nodo sinusal, que ele é conhecido também como nodo sinoatrial, tá? As fibras desse nodo sinusal, elas se conectam diretamente nas fibras musculares atriais, de modo que qualquer potencial de ação que se inicie no nodo sinusal se difunde de imediato para a parede muscular atrial. E o que seria esse potencial de ação? Potencial de ação é o momento em que um neurônio motor, ele faz a sua excitação com a fibra muscular. O nosso coração não é um músculo, nosso coração é composto por várias fibras musculares. E a gente aprendeu nos primeiros capítulos do Gaito sobre uniões neuromusculares, que era a união de um neurônio motor com um músculo, correto? E é isso que vai acontecer aqui. Quando chega esse potencial de ação, é o momento que chega esse estímulo através de um terminal de um neurônio motor e vai estimular uma fibra muscular. Que essa fibra muscular a gente está falando do coração através do nodo sinusal. E aí, imediatamente, pela conexão que essas fibras musculares atriais têm com o nodo sinusal, vai se expandir de imediato por todo o músculo atrial esse impulso elétrico que chegou. Assim, acontecendo o que a gente chama de despolarização, acontecendo uma contração de todo esse músculo atrial. Tá? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que as fibras cardíacas,
que têm capacidade de autoexcitação, a gente vai encontrar em maior número, a gente vai encontrar no nosso músculo atrial. Por quê? Porque o nosso músculo atrial ele está sendo regulado pelo nódo sinusal, que vocês vão aprender mais para frente que esse nódo sinusal ele é conhecido como marcapasso natural do coração, justamente pela capacidade que esse nódo sinusal tem de se autoexcitar. É por isso que o marcapasso do nosso coração é o nódo sinusal, quem dita as regras de para onde o estímulo vai, quantos batimentos cardíacos a gente vai ter, qual a nossa frequência cardíaca. É o nódo sinusal, porque ele é um marcapasso natural do coração. E isso é graças à capacidade que ele tem de autoexcitação. Capacidade de autoexcitação, certo? Coisa que em menor quantidade vai ter no nódo atrioventricular e nos feixes de His até as fibras de Purkinje, tá? O potencial de repouso, quando a gente fala de músculo atrial, a gente tem que saber dividir as coisas. Existe um músculo atrial e a gente tem um músculo ventricular. Quando a gente fala de um músculo atrial, o potencial de repouso, que foi aquilo que a gente viu lá no capítulo 5, se eu não me engano, do Guyton, que falava sobre potenciais de ação, falava sobre despolarização, sobre repolarização, e a gente falava de potencial de repouso de membrana, quando a gente falava de músculo esquelético, quando a gente falava de músculo cardíaco, e as interações de íons que tinham. O que é que acontece? Quando a gente chega aqui no coração, a gente vai separar um músculo atrial, que é o mais superior, e um músculo ventricular, que é a parte para baixo das válvulas atrioventriculares e do nódo atrioventricular. Então, aí para baixo, a gente vai ter o músculo ventricular. O músculo atrial, pela capacidade muito grande de autoexcitação, graças ao nosso nódo sinusal, que a gente mostrou, que fica lá em cima, na chegada da nossa veia cava superior, esse potencial dele de repouso vai ser menos negativo comparado com o músculo esquelético e comparado com o músculo ventricular. A gente aprendeu o tempo todo que no músculo esquelético a gente tinha um potencial de repouso da membrana de menos 90 milivolts, certo? Potencial de repouso, a membrana ficava em repouso, totalmente polarizada, quietinha na dela, em menos 90 milivolts. Só que aqui, graças a essa capacidade de autoexcitação, o músculo atrial, ele vai ter um potencial de repouso um pouco mais positivo, ou seja, vai ser entre menos 55 a menos 60 milivolts. Então, vai ser um pouco mais positivo. Então, eu preciso de um estímulo menor para que eu excite ele, para que eu despolarize ele. Sendo que lá no músculo esquelético e no nosso músculo ventricular, a gente precisa de um estímulo mais forte, né? De uma condução maior, uma fibra mais forte, chegar, uma condução elétrica mais forte para que ele seja despolarizado, porque o potencial de repouso da membrana é menos negativo, mais ainda negativo, tá? Então, isso que vocês têm que deixar gravado na cabecinha de vocês para a prova, que o potencial de repouso da membrana na fibra atrial vai ser de menos 55 a menos 60 milivolts. Ah, por que isso? Por causa da capacidade de autoexcitação que o nosso músculo atrial tem, comparado com o músculo esquelético, comparado com o músculo ventricular. Certo? Tranquilo? E o nosso sistema excitatório e condutor especializado, a gente vai descrever também todas as partes, né? Não só o nódo sinusal. A gente vai descrever o nosso nódo sinusal, como a gente acabou já descrevendo. A gente vai falar de vias internodais e vias interatriais, que são as vias que conectam o nódo sinusal com o nódo atrioventricular. Então, aqueles fiozinhos, aqueles feixes que conectam o nódo sinusal, que é mais superior, na chegada da veia cava superior, com o nosso nódo atrioventricular, a altura mais ou menos ali da válvula tricúspide, né, que é a válvula atrioventricular do nosso lado direito, isso vão ser chamado de vias
internodais e interatriais, que são as vias de conexão entre nodo sinusal e o nodo atrioventricular, beleza? As extremidades das fibras do nodo sinusal conectam-se diretamente ao tecido muscular atrial circundante. Assim, potenciais de ação originados no nodo sinusal se propagam para diante por essas fibras musculares. Então, o que é que a gente tem? Chegou um potencial de ação, né? Um estímulo elétrico vindo de um neurônio motor no nosso nodo sinusal. Nosso nodo sinusal, ele reconhece esse estímulo e ele vai mandar esses estímulos através das vias internodais e interatriais para os átrios, para ser absorvido por todo o músculo atrial e assim todas as fibras atriais elas se contraírem de forma simultânea, tanto do nosso lado direito como do lado esquerdo, certo? A velocidade de condução na maior parte do músculo atrial é de cerca de 0,3 metros por segundo, mas a condução é mais rápida, de até 1 metro por segundo, em diversas pequenas faixas de tecido atrial. Geralmente, os professores, eles sedimentam como a velocidade de condução de um músculo atrial como 0,3 metros por segundo, tá? Mas aí a gente deixou do jeito que o Guyton traz, porque ele não deixa, ele não bate o pé de é uma velocidade específica. Tanto que ele fala que na maior parte é 0,3 metros por segundo, só que tem outras partes que chega a 1 metro por segundo. Mas geralmente 0,3 é o que a maioria dos professores usam como correto, tá? Alguém quer falar? Ah, sim. Eu permiti aqui. Pronto. Tranquilo. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Fixem bem nessa imagem que a gente tem aqui no slide, tá? Que essas imagens mostram nessa parte superior essas vias internodais se comunicando com o nódo atrioventricular. E aqui embaixo, um pouco abaixo do nódo atrioventricular, tem um tecido muscular, mas só um tecido muscular diferente, o tecido fibroso, né? Que está separando esse nódo atrioventricular dos feixes atrioventriculares, né? Que já é a porção eu descendo para o meu ventrículo. Isso é importante a gente ter em mente, esse tecido fibroso que existe atrioventricular, que isso é mais ou menos na região onde a gente encontra as válvulas atrioventriculares. Tanto a válvula atrioventricular direita como a esquerda, com tricúspide como mitral, que nessa região é onde vai estar localizado o nosso nódo atrioventricular. E isso é importante para a gente entender o porquê que tem um atraso na passagem do estímulo. E esse atraso é por causa desse atraso na passagem do estímulo elétrico que a gente tem o átrio contraindo primeiro e o ventrículo relaxando. Depois o ventrículo contrai, o átrio relaxa. E a gente tem um atraso na condução do estímulo elétrico do átrio para o ventrículo. E esse atraso é muito importante. E graças a Deus a gente tem esse atraso, tá? Porque graças a esse atraso, dá tempo do meu ventrículo encher de sangue para poder bombear sangue tanto para o tronco pulmonar e para minha circulação menor, para os pulmões, como para minha artéria aorta e para todo o meu sistema, para minha circulação sistêmica ou maior, certo? O nosso nódo atrioventricular, ele é muito importante porque, como a gente já deu um spoiler, ele retarda a condução do impulso dos átrios para os ventrículos. Ele retarda a condução do impulso do átrio para os ventrículos. Por que ele retarda? Nosso nódo atrioventricular, ele geralmente ele fica localizado na cara posterior das nossas válvulas atrioventriculares. Então, nessa região, eu tenho uma região que eu tenho muito tecido fibroso. E esse tecido fibroso não é a mesma coisa dos tecidos que a gente encontra, o do tecido muscular propriamente dito. O tecido muscular, no átrio e no ventrículo, isoladamente, eles são conectados por várias uniõezinhas. Então, cada fibra muscular, a gente sabe que um tecido muscular, ele é composto por várias fibras musculares. Eu acho que isso vocês viram na histologia, né? Então, cada
músculo é composto por várias fibras musculares, correto? Essas fibras musculares, elas são uma conectada na outra, formando uma rede de fibras, que aí a gente vai ter o tecido muscular, beleza? Cada fibra muscular é conectada uma à outra através de uniões comunicantes, que a gente viu, acho que vocês viram na biologia isso. Gap junctions, que é a união comunicante do estilo gap, né? Que são uniões entre fibras musculares. E tanto o músculo atrial como o músculo ventricular vai ter uma fibra unida à outra através dessas uniões comunicantes nos discos intercalares das fibras, tá? E isso é importante porque se eu excito a fibra de cima, ou seja, chegou um estímulo elétrico, esse estímulo elétrico excitou essa fibra de cima, rapidamente, questão de milissegundos, vai ser propagado para a fibra de baixo, para a fibra de baixo, para a fibra de baixo e para a fibra de baixo, por conta dessas uniões comunicantes que permitem uma comunicação entre todas as fibras. Então, se a mais superior é excitada, todas vão ser citadas. Quando a gente chega nessa região atrioventricular, que é onde a gente encontra as nossas válvulas tricúspide e mitral, vai ser onde a gente vai encontrar o nosso nodo atrioventricular. Nessa região, eu falei para vocês que tem tecido fibroso, ou seja, um tipo de tecido em que não há essas uniões comunicantes. Tipo de tecido em que não há essas uniões comunicantes. Não tem como o impulso elétrico passar rapidamente de uma fibra para outra. Então, vai ter esse atraso, esse retardo na condução do impulso do átrio para os ventrículos, porque numa determinada região, na região entre o átrio e o ventrículo, região átrio-ventricular, a gente não vai ter uniões comunicantes entre fibras musculares, porque a gente vai ter tecido fibroso passando. E aí vai ter um atraso na condução do impulso do átrio para o ventrículo. Que esse atraso, o Guyton fala para a gente que ele é de cerca de 0,1 segundo. Parece pouco para a gente, mas é o suficiente para a gente ter o tempo de contração e relaxamento, e assim o nosso coração funcionar como uma bomba perfeita, em que ela relaxa para receber sangue, quando ela recebe sangue, ela é ativada e aí impulsiona esse sangue para os grandes vasos, tá? Graças a esse retardo na condução do impulso dos átrios para os ventrículos, que é de 0,1 segundo, que acontece que o nosso corpo, o nosso coração consegue funcionar de forma perfeita entre contração e relaxamento, tá? Então, o que é que vocês têm que gravar daqui, levar para a prova de vocês? Que esse retardo na condução do impulso elétrico do átrio para o ventrículo, que acontece no nodo atrioventricular, ele dura cerca de 0,1 segundo. Então, quando o impulso chega no nó do atrioventricular, ele tem um atraso, ele já não é propagado para o ventrículo, ele vai ter um atraso. E esse atraso é de 0,1 segundo na transmissão desse impulso para os ventrículos, certo? A causa dessa condução lenta, qual vai ser? A causa dessa condução lenta, como eu falei para vocês, é por causa dessas gap junctions, dessas junções ou uniões comunicantes que a gente vai encontrar nas células de condução das fibras musculares, né? Um tecido muscular, ele é composto por várias fibras. Cada fibra é composta por várias miofibrilhas. E isso vocês já estão craques, porque foi um dos primeiros capítulos do Guyton. Então, lembrar isso, que nessa região atrioventricular acontece um retardo na condução do impulso, porque eu vou ter um tecido diferente, que é um tecido fibroso. E esse tecido fibroso, ele não tem uniões comunicantes para que o impulso elétrico, quando chegue, ele se propague de forma rápida. Então, vai ter um retardo na propagação quando chega no nódo atrioventricular. E esse retardo é de 0,1 segundos, certo? Agora a gente falando da transmissão rápida no sistema de Purkinje ventricular. A condução no nosso nódo atrioventricular, após esse retardo de 0,1 segundo, ele vai ser emitida
para esse impulso elétrico vai continuar sendo emitido para os ventrículos através dos feixes atrioventriculares. Esses feixes atrioventriculares vão se dividir em uma rama direita, uma rama esquerda e, por fim, chegar nas fibras de Purkinje, tá? Essas fibras de Purkinje, elas são fibras que são muito calibrosas, tá? E elas têm uma velocidade de condução, de potencial de ação muito alta. É de 1,5 a 4 metros por segundo. Ou seja, isso é 6 vezes maior do que a do músculo ventricular comum e 150 vezes maior que a velocidade de algumas fibras do nódo atrioventricular. O nosso nódo atrioventricular, a gente já viu que ele é bem lento, né? Por conta desse retardo que a gente tem de 0,1 segundo quando chega o impulso elétrico lá. Mas as fibras de Purkinje, no momento que elas estão naquela região do ápice do nosso coração, ela tem uma velocidade de condução de potencial de ação, ou seja, de impulso elétrico, muito alta. É de cerca de 1,5 a 4 metros por segundo. Então, a velocidade muito alta mesmo, tá? A transmissão rápida dos potenciais de ação pelas fibras de Purkinje é acreditada a permeabilidade muito alta a junções comunicantes nos discos intercalados. Ou seja, no nosso músculo atrial era um músculo, e músculo é composto por fibras. E essas fibras, para ser conectada uma com a outra, tem que ter discos intercalares e uniões comunicantes. Tá, condução lá acontece rápida por isso. Aqui na região do nosso ventrículo, da mesma forma, é músculo ventricular, então tem que ser composto por fibras. E essas fibras são unidas por discos intercalares e uniões comunicantes. E nessa região ventricular, nas células que constituem as fibras de Purkinje, que é na região do ápice do nosso coração, é onde a gente vai ter um espessamento maior de parede de músculo cardíaco, né? Parede de endocárdio. Então, nessa região, a gente vai ter uma condução muito rápida, uma transmissão muito rápida de potenciais de ação, porque a gente vai ter uma quantidade muito maior, tanto de discos intercalares como de uniões comunicantes, permitindo assim que esse potencial de ação, quando chegue, ele seja propagado de uma forma muito rápida. Então, a região onde a gente vai ter a maior rapidez de transmissão de potencial de ação vai ser na região das células das fibras de Purkinje, certo? A transmissão do nosso impulso elétrico, isso a gente vai focar bem quando a gente falar de eixos, né? No eletrocardiograma. A transmissão do nosso impulso elétrico, ele é feito sempre unidirecional. Unidirecional. Ou seja, tem que vir lá do nódo sinusal, descer para o nódo atrioventricular, do nódo atrioventricular para o feixe atrioventricular e fibras de Purkinje. Sempre unidirecional, de cima para baixo. Sempre, tá? Se a gente tem uma condução, uma transmissão que seja contrário a isso, ou seja, das fibras de Purkinje estão voltando para o nódo atrioventricular, a gente tem anomalias, a gente tem patologias já associadas a isso, tá? Então, sempre a transmissão desse impulso elétrico é feita de forma unidirecional, de cima para baixo, tá? Aqui a gente tem um esquema nessa imagem 10.4 do Guyton, que mostra para a gente a velocidade de condução em cada região que a gente tem do nosso coração. Então, átrio, ventrículo. E aqui, o principal é a gente conseguir enxergar esse atraso que vai ter quando esse impulso elétrico ele chega no nódo atrioventricular. Olha aqui em cima, SA, nódo sinoatrial, né? Ou sinusal. Vai ser dividido em vias internodais e interatriais, para comunicar o sinusal com o nódo atrioventricular. Quando chega no nódo atrioventricular, vai ter um atraso de cerca de 0,1 segundos, não é? Cerca de 0,1 segundos. Na transmissão para o nosso ventrículo. Aqui o nosso ventrículo, através dos feixes de Is, e aqui no ápice do coração, várias raminhas, parecendo galhos, que são as nossas fibras de Purkinje. Então, aqui no nódo atrioventricular, a gente vai ter 0,03. Até
chegar essa transmissão no nosso feixe Gis, né, no nosso ventrículo, demorou, só foi chegar 0,17 segundos depois. Então, teve um atraso de cerca de 0,1 segundo, tá? Um atraso de cerca de 0,1 segundo. Olhem que aqui é 0,03, não é 0,3 não, tá? É 0,03. Aqui é 0,17, certo? Então, o atraso foi de cerca de 0,1 segundos da transmissão do átrio para o ventrículo. Isso possibilitando que, quando o átrio esteja contraído, as válvulas atrioventriculares direita e esquerda estejam abertas, impulsionando o sangue para o ventrículo, e o ventrículo vai estar relaxado, recebendo todo esse sangue, para aí, quando ele a parede dele se distender, sofrer uma pressão grande, ele vai começar a sua contração, que é o tempo desse estímulo elétrico chegar nas fibras de Purkinje e as fibras de Purkinje ativar o músculo ventricular para fazer a contração. E é assim que funciona o nosso bombeamento cardíaco, tudo através de um sistema elétrico de condução do coração. Sem esse sistema elétrico, estaria tudo bagunçado. Que uma bomba não ia ter como funcionar sem eletricidade. Então, precisa da eletricidade para poder essa bomba funcionar. Essa bomba muscular, que é o nosso coração, certo? Aqui no nosso controle da excitação e da condução do coração, como eu já falei para vocês, a gente tem um nódo sinusal como marca-passo natural ou normal do nosso coração. E o que seria isso? O nosso nódo sinusal é ele que dita as regras. Se a gente tem uma frequência cardíaca normal de 60 a 100 batimentos por minuto, quem dita esse ritmo é o nódo sinusal. Se a gente tem um defeito, um problema no nódo sinusal, se ele não está sendo ativado ou ele está com defeito de fiação elétrica, vamos dizer assim, a gente vai ter alteração nessa frequência cardíaca, porque ele é um marca-passo. Ou em algumas situações, quando o nódo sinusal não está funcionando, o que é que vai acontecer? Nosso corpo, de forma compensatória, ele vai fazer acontecer marca-passos anormais, que são chamados de marca-passos ectópicos, que são marca-passos errados, marca-passos que não eram para acontecer, estão acontecendo por conta de um problema extra, porque o nódo sinusal não está funcionando. Então, esse marca-passo ectópico, marca-passo anormal, pode ser o nódo atrioventricular ou pode ser as fibras de Purkinje. Só que não é normal isso acontecer e não é o correto acontecer. Porque o nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje não foram preparadas para ativar todo o coração. E o sentido do nosso impulso elétrico é sempre unidirecional. Então, se eu não estou tendo o nódo sinusal funcionando, a parte principal que o nódo sinusal vai estar transmitindo um impulso elétrico vai ser quem? Principalmente o nosso músculo atrial. Então, eu vou ter um problema ocasionado pela deficiência do nódo sinusal na região do músculo atrial, porque esse impulso não pode ser feito de forma que não seja unidirecional. Ele tem que ser unidirecional. Se ele começar a acontecer de forma que não seja unidirecional, isso está errado, tá? Isso já é patológico. Beleza? Por que o nódo sinusal controla a ritmicidade cardíaca e não o nódo atrioventricular ou as nossas fibras de Purkinje? O principal ponto é aquele nosso primeiro slide lá, quando a gente falou que o nódo sinusal, ele é consideravelmente mais rápido por conta da autoexcitação natural que ele tem em relação ao nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje. O nódo sinusal, ele se autoexcita muito mais rápido que o nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje. E é por isso que ele é o marca-passo natural do coração. É ele que recebe o estímulo e manda o estímulo. É ele que dita as regras. É por causa dele que a gente tem nossa frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto. Porque ele recebe o estímulo de um neurônio motor e ele vai ditar as regras da propagação desse estímulo para o coração,
através das vias internodais, nódulo atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje, tudo seguindo seu passo a passo correto. Quando a gente fala de excitação do coração, da excitação e da condução do coração, a gente não pode esquecer dos nervos simpáticos e parasimpáticos, principalmente, tá? Os nervos simpáticos e parasimpáticos, eles vão controlar a ritmicidade cardíaca e a condução dos impulsos pelos nervos cardíacos. E o que é importante a gente saber? Quando a gente fala de nervos simpáticos, a gente está falando de uma estimulação excitatória, de uma estimulação que é liberada geralmente por um hormônio chamado de norepinefrina, tá? Pelas terminações nervosas. Isso é um mecanismo de efeito simpático, tá? Quando a gente fala de um mecanismo de efeito parasimpático, vai ser através dos nervos vagos, através dos efeitos vagais, que esses efeitos vagais, eles podem ativar o coração, como eles também podem ser inibitórios para o nosso coração. Então, sempre a gente vai ter estímulos que são excitatórios e estímulos que são inibitórios. Então, simpáticos e parasimpáticos, tá? Em todo o nosso organismo, em todo o tecido acontece isso. Aqui no coração a gente vai ter parasimpático, os nervos vagos. Simpático, o hormônio, através da liberação do hormônio, que é a norepinefrina, fazendo excitação do nosso coração, dos nossos nervos do coração, certo? E capítulo 10, terminamos.